Então, muito boa tarde. Boa tarde, tarde. doutora Manuela. Eu estou aqui com um casal de Alfena, que é o Sr. Moreira e a Dona Linda, que tenho muita honra em conversar com eles sobre o ASA, que é o nosso programa de Acreditamos em Séniores Ativos, e também daquilo que eles fizeram na vida, que além de agora estarem a usar a reforma, não é? Que estão no ASA, foram quinquilheiros, nome que aprendi hoje, e o Sr. Moreira está ligado ao colecionismo e a outras atividades que ele naturalmente é que vai falar. Neste momento eu quero lhes agradecer o facto de estarem aqui, porque era uma falha que nós tínhamos, era dos nossos sénios a falar das próprias logomarcas da freguesia. Vamos começar por Alfena, porque é a primeira freguesia pela ordem alfabética, que é assim que nós tratamos as freguesias, e vamos falar naturalmente dos brinquedos, não é? Os brinquedos é uma coisa que eu gosto muito, porque também é a minha freguesia, não é? Também me diz respeito a mim. Mas vou perguntar aqui à Dona Linda porque é que lhe chamam a quinquilheira, que para mim foi uma novidade muito grande, o facto de haver um nome que chamam só à pessoa que trabalha ou é uma profissão mesmo? É uma profissão. Olha, uma novidade para mim. A quinquilheira é uma profissão. Nós fazemos parte da metalúrgica, mas o que nós fazíamos era quinquilharias. Fazíamos brinquedos e, além dos brinquedos, trabalhávamos para marceneiros, para camas, para outros Faziam móveis. peças, não era? Fazíamos peças para isso, para Que essas bom. coisas. E trabalha muitos anos nisso? Eu trabalhei desde os meus 12 anos, comecei a trabalhar aos 12 anos e trabalhei até aos 47, até 2003, que foi quando a empresa fechou. A Muito bem. empresa era do meu tio, trabalhou lá a minha mãe, trabalhou a minha irmã mais velha, pois a minha mãe não tinha quem ficasse com as minhas duas irmãs mais novas. Veio a E a minha mãe mais para velha? casa, veio a minha mãe para casa e fui eu que tinha feito a quarta classe. Estive entre julho, saí da quarta classe entre julho e no outro ano, em junho, segunda-feira de Santa Rita, fui trabalhar. Antigamente era assim Sim, mesmo, sim, não é? sim, sim. Ainda que nós tivéssemos muitos sonhos de muitas coisas, Sim, ficavam sim. muitas vezes pelo caminho, não é? Sim, o meu sonho era, mas nunca disse aos meus pais. Nunca disse aos meus Seu pais. sonho era O meu sonho era ser enfermeira. enfermeira. Sim. Eu, pronto, era uma aluna razoável. Naquela altura, com 7 anos, já se fazia uma enfermeira. Formava-se uma enfermeira. Mas os meus pais não podiam, eles nunca souberam o meu sonho, porque eu sabia que eles não podiam pôr, Claro, claro. porque eu estava na escola e via as minhas colegas a ficar na admissão. E a admissão era paga naquela altura. E os meus pais não podiam pagar. Não podiam pagar e eu nem falei no meu sonho. Entretanto, pronto, fui trabalhar e, e, gos- e gostei Gostou daquilo que fez. daquilo que fiz. Gostei muito daquilo que fazia, porque, por sinal, apareceu-me um emprego para ir para a confecção. Minhas irmãs foram para a confecção e eu não quis ir. Eu fiquei nos brinquedos. E que género de brinquedo é que fazia? Nós fazíamos os mais tradicionais, que o meu tio tinha aquela noção, coisa para fazer, era as carroças, os triciclos, as... Mas trabalhou no Semanal Não, Macaqueiro? não, Não. Armido Moreira Lopes. Mas isso era de chapa. Era, Era brinquedo eu de só chapa. trabalhei em chapa. E então fazia os aviões, nós fazíamos muitos brinquedos todos que existem Que, aí. que, Há brinquedos que não cheguei a fazer, que era do sim. tempo da minha mãe. Há brinquedos que ainda foi do tempo da minha mãe. Há brinquedos que eu nunca fiz, porque depois a mão de obra era muito cara e esses brinquedos demoravam muito tempo. Mas porque a minha mãe contava, o meu tio começou, ele ainda era solteiro quando começou, foi empresário, Era o formou-se Sr. empresário, Sr. Armindo, Armindo, não era? Armindo Moreira Lopes, casou com a irmã da minha mãe, e a minha mãe diz que ele estabeleceu, trabalhou no José Augusto Júnior, foi aluno Exato. dele, funcionário dele, e depois fez ali no Outeiro. A minha mãe dizia que ele alugava balancés, alugava os balancés ao dia e estabeleceu-se assim. E quando começou, era com aquelas agulhas de desentupir as máquinas de petróleo,
Sei assim, a que minha tinha mãe assim falou que era assim, uma com os coisinha, um biquinhos, aramezinho, não sim. é? A minha mãe, que ele começou com isso, era tudo cortado à tesoura, com tesoura, e fazia as gaitas. A minha mãe fazia as palhetas, trazia o fio para casa e nós enfiávamos a meada assim e nós, os pequenos, adobar aquilo para fazer novelo para a minha mãe à noite fazer as palhetas para as gaitas. A minha mãe fazia as palhetas e depois reservava-as assim à volta para ficar redondinha e afinava. A minha mãe passava um coisinho e tocava A ver se e dava. estava afinadas. Mas isso nas horas à noite, que a minha mãe trabalhava Pois. nessa altura, Nessa ainda altura trabalhava-se muito, não trabalhava era? e depois à noite é que fazia as palhetas, porque isso era uma coisa muito demorada, então ela fazia em casa. Ainda tem brinquedos dessa altura? Sim, temos, Ainda tem temos lá os brinquedos, guardados, não sim, é? temos. Na nossa vitrine temos lá brinquedos. Temos lá brinquedos. E nós brincamos. Eu tive uma infância feliz. Digo mesmo, Mesmo assim, mesmo assim tive uma infância feliz e hoje os meus irmãos tivemos, porque sempre tivemos brinquedos. Porque o meu tio no Natal dava aos funcionários, não era só por ser a minha pois, mãe, que era, exatamente, tinha dava a a todos. todos os funcionários brinquedos para os filhos. E nós sempre tivemos brinquedos. Que interessante. Sempre brincámos, meus irmãos com as caminhonetas, com os socorros, com as E isso carroças. marcava uma diferença muito grande das outras crianças da altura, não Sim, era? sim, sim. Depois, quando eu fiquei a trabalhar, a minha irmã também saiu, o meu tio, no Natal, chamava na mesma aos funcionários e dizia-nos para irmos ao armazém buscar brinquedos. Eu trazia brinquedos para os meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos que têm coleção completa. Bem, Tenho sobrinhos porque quando se fazia, e a gente, ele no Natal dizia, vai indo lá abaixo buscar brinquedos. E eu então, ainda me lembro de ser Armindo, porque eu era sim, professora no Xisto, sim, sim. e ele chegou-me a dar uma coleção completa para termos lá no nosso museu. Não sei o que é que foi feito dessa. Hoje tenho pena de não saber o que é que se fez a essa coleção, Eh, mas era muito o meu interessante. tio ele dava muitos brinquedos. Pronto, ainda Ele, bem. ele dava muitos brinquedos Olha, mesmo. fazendo assim uma análise da sua vida, acha que foi uma vida feliz? Para mim foi uma Estou vida a falar no feliz. aspecto profissional, Sim, naturalmente. sim, porque eu gostava daquilo que fazia. Eu Pronto, gostava, porque senão teria saído, porque quando eu tive coisa para ir para uma confecção, eu iria para a confecção. Mas eu gostava do que fazia. Eu gostava muito de pintar. Tínhamos brinquedos que pintávamos primeiro à pistola e depois era tudo pintadinho, o resto, os retoques à mão, os olhos, a boca, a cara. Fazíamos uma tinta especial para fazer a cor da pois eu sei. pele. Depois era o meu tio que fazia as tintas, mas depois nós estávamos habituadas a pintar, já sabíamos como fazer a tinta. Vê-la Muito fazer, bem. já estivesse eu, ou outra minha prima, que também eu trabalho, nós éramos três raparigas da mesma idade, primas, e saiu a minha mãe que pintava, depois foi com a minha irmã mais Quer outra. dizer, aquilo acabava sempre por ser um trabalho familiar, Era não é? aquilo era uma empresa Era familiar. O mesmo. meu tio tinha aquilo que tinha as empregadas, não eram empregadas, era família. O meu tio Pois, sempre foi assim uma pessoa. Para ele tudo era família, porque não me esqueço de uma coisa que ele fez a uma minha colega de trabalho. Tinha um menino no infantário e ligaram com o menino que estava doente para ir buscá-lo com febre, não pode estar no pois, infantário. Ele chegou à beira dela e disse: Adores, vai embora que tens o teu menino, o teu filho está doente. doente e só vais trabalhar quando ele estiver bom. Olha, que hoje se calhar não se dizia isso, não Não, é? mas eu não me esqueço essas palavras porque ele estava à minha beira e ele disse assim: Vais e só vens Era uma trabalhar pessoa quando. humana, O não é? meu tio era muito humano. Tinha aquelas coisas também que tinha, Como tudo, não é? como tudo, claro, quando, às vezes com razão, outras vezes sem razão, E era mas patrão, não é? e era patrão, Naquela altura até tinha direito a claro, dizer, não é? exatamente. Mas era muito humano. O meu tio era muito humano. Ainda bem, são fases da nossa vida que a Sim, gente recorda com prazer, não é? sim, sim, eu Mas, recordo muito. entretanto, eu já reparei que a senhora tem. Posso mostrar os seus Sim, dedos? sim, sim. Os dedos, se abrir a mão é que se nota bem, não é? Sim, assim, Portanto, estes dois dedos foram sim, cortados. sim, Eu ouvi falar há bocado de balancé, não foi? Não sim. era na balancé, não No é? balancê. Quem me Este, contou isto até foi este, o Sr. Manuel Macaqueiro na altura, porque também tinha. sim. Este cortei, eu tinha 15 anos. Tive muitos complexos, que era a minha, que naquela As meninas, idade, eu não é? mais que A tentava, adolescência sim, é eu diferente. mais que tentasse esconder, parece que ficava Toda a sempre, gente olhava, toda a não é? gente via.
Este foi um descuido meu, porque esta foi uma máquina manual. E eu senti a tracadela, em vez de tirar o pé do pedal, carreguei e puxei o dedo. Isto foi um descuido meu. Mas esta não. Costuma-se dizer, a ração não é para quem na talha, é para quem na come. Onde eu estava a trabalhar tinha avariado e faltou uma empregada. E estava encarregado no sítio nessa balancé. Encarregado. Eu fui-lhe dizer ao Sr. Joaquim, a minha máquina está avariada, preciso de ter o ferro. E ele disse, ficas aqui. E eu estive lá um bocadinho. E ao tempo que eu ia tirar a peça, partiu-se o par de trás e o martelo não tinha outra peça para bater, para parar. Até arrepia, E não é? ele começou a trabalhar sozinho e ficou lá o dedo. Assim, Sabe que todo era uma esmigalhado. coisa que eu moro já em Alfena já há 38 anos. E era uma coisa que me metia confusão, era conhecer pessoas que não tinham o dedo. Eu vou assim, será? Aqui em Alfena vê-se muita gente. Muitas. Naquela altura via-se. E uma vez perguntei, já nem sei a quem, que me explicou que realmente que era uma máquina chamada balancé, Balancé. que era coordenada com o pé, o cérebro e a mão, não é? Exato. Bastava falhar ali 1 milímetro, lá ia, Às não é? vezes nem é tanto, até basta partir a cabilha e ela E vem ela sozinha. vai. A mim foi como aconteceu, partiu a cabilha atrás e não tinha o travão. Ela partiu, não tinha travão, começou a Se andar. fosse hoje era uma profissão de risco, altamente aquilo risco. Sim. era muito obsoletas, não é? Sim, sim. Sim. Hoje não. Hoje, Não, os balancéis eram novos. Na Mas não tinha altura. segurança. Após é que alterava um bocado Nós essa segurança. queríamos, Claro. estávamos tão habituadas ali, porque quando era já era tudo vosso. para estampar, tinha duas coisas. E ela devia pôr as mãos para E nunca nós, meter as mãos. exato, nós deveríamos meter a peça e vir com as duas mãos. Que era para Mas aquilo estar. era, nós estávamos tão habituadas que metíamos com esta mão e esta já estava aqui. Pois. Entende? Era aquela de a gente saber trabalhar tão bem com aquilo, facilitávamos um bocadinho. Dona Alina, mas foram coisas más que acontecem também Sim, na vida da sim, pessoa, não é? sim, sim. Mas isto na sua vida não lhe trouxe nem acrescentou, nem tirou. Não, Tirou nada. não, é assim, teve muitas dificuldades, porque é o indicador, são os dois É indicadores, logo os apertar os indicadores, Ainda não é? botões, hoje. e há coisas que ainda me custam, por exemplo, pegar numa agulha, e assim, me custa, porque os dedos, principalmente estes. Nunca mais é a mesma coisa, não é? Mas a Não. gente vai se adaptando a certas Sim, coisas, não sim, é? eu sempre fiz. Ao primeiro gostava de apertar os botões. O frio é que ainda dói. Ai, não fui. No Ainda lhe dói. Ainda dói, porque só tem a pelezinha e o osso. Só aqui é só Olha, o se osso e a fosse pele. hoje em dia, havia outras formas de consertar isto, não é? Sim, Bastava sim. pegar no dedinho, levar em Em gelo e se sim. calhar até lhe o punham. Sim, sim, Vê-se sim. muitas Nas alturas situações. É Naquela verdade. altura, amputado olha, mesmo. Mas, não vou pronto, dizer que seja uma bandeira, mas é um momento que traduz aquilo que fez, não é? Durante a Pois, vida, claro. não é? sim, eu ao primeiro era assim, na adolescência, claro que Custou, não é? custou um bocadinho, mas pronto. Mas quanto mais escondia, mais seria, Claro, como se claro. costuma dizer. Olha, já agora vou perguntar ali ao seu Moreira, que sei que não esteve ligado propriamente ao brinquedo, na elaboração do brinquedo, mas está ligado ao brinquedo, que eu toda a vida conheci o seu Moreira ligado aos brinquedos. Sinceramente, pensei que até tinha trabalhado neles, Eu vou não é? explicar melhor. Então, pronto. Eu comecei a vender brinquedos aos Diz-me 5 lá. anos. Eu comecei com os brinquedos aos 5 anos de idade. Com 5 anos já vendia brinquedos nas festas com os meus pais. E aí nasceu-me uma paixão muito grande pelos brinquedos, mas nunca fui menino de conseguir brincar com aquilo porque não havia possibilidades, nós éramos pobres. Eu vendíamos brinquedos do Luciano Moura, do Hermes Indy, do Aníbal Moura. Portanto, a minha vida foi sempre muito ligada ao brinquedo. A paixão foi sempre criando com o brinquedo. Um dia consegui ter brinquedos que nunca tive quando era miúdo e chegou a uma certa idade que eu comecei a realmente adquiri-los já com algumas possibilidades e então nasceu-me também a ideia de preservar o O próprio espólio brinquedo. dos brinquedos de Armindo. Porquê? Primeiro, por estar ligado à família e segundo, porque era um orgulho que a minha esposa trabalhou toda a vida nos brinquedos. Eu também gosto imenso dos brinquedos e então comecei a comprar espólio com a intenção de que um dia iria haver um museu. Eh, Tive que me aprofundar um bocadinho, estudar a origem do brinquedo, em que anos foram feitos e com que matérias, coisas muito engraçadas que vou abreviá-las muito rápido. Esses brinquedos foram feitos entre na década de 40 ou na década de 80, estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial na altura.
E os brinquedos eram feitos de folha Flandres. E o que é isso de folha Flandres? Umas chapas de 2,5 e arame 1,25. A folha Flandres ia-se buscar às farrapeiras, chamavam nós as farrapeiras, porque não havia folha Flandres. A Era folha das Flandres latas, ia não? toda, exato, a folha Flandres ia toda para a Alemanha para a guerra, para constituir armamento. O que originava que nós tínhamos que recolher a latas de sardinhas, latas de óleo, eram cortadas à mão, despalmadas e depois cortados os brinquedos. Portanto, todos os brinquedos eram feitos de reciclagem. Já hoje fala-se muito de reciclagem por outros motivos, naquela altura eram motivos ecológicos. Portanto, o Sr. Hermindo era uma pessoa que tio Hermindo era uma pessoa com poucas preparação educativa, era um homem de baixas classificações, Sim. mas elaborou 365 brinquedos. A coleção dele ninguém a tem. 365 brinquedos foi o 365? que ele fez. Um brinquedo por dia durante um ano. Ninguém os conhece. Quem tinha mais era o Ponte de Lima, tinha 200 e tal, ainda faltavam 100 e tal. Que foram desaparecendo, uns porque eram feitos em menos quantidade, outros porque eram mais quantidade. E ali começou a trabalhar a minha paixão por brinquedo. Eu queria também aproveitar este momento para esclarecer algumas dúvidas de colecionadores e pessoas particulares que dizem que o brinquedo ainda se faz e andam para aí a criar uma imagem que o Mas brinquedo é não, feito. nós sabemos que E não. e é isso que eu queria explicar. Há colecionadores, e eu também faço parte dessa área de colecionadores, eu coleciono de forma diferente. Um colecionador compra um brinquedo, já brincado, portanto um brinquedo velho, e mantém-no assim velho, nem que ele já esteja a apodrecer todo, porque ele compra um Porque é brinquedo e o original. guarda. Eu já vou chegar a esse ponto. Ele guarda-o ali, é só para ele ver. Não quer que mais ninguém veja o brinquedo e aquilo até acaba por apodrecer e mais ninguém conhece o brinquedo. É um egoísmo da parte dos colecionadores e tenho discutido muito isso. Eu sou colecionador de forma diferente. Eu, quando apanho um brinquedo velho e difícil, e sei que se não o conservar, ele daqui a meia dúzia de anos desaparece e ninguém o vai ver. Portanto, eu tento restaurá-lo para preservar o espólio de teormento. E Muito então bem. eles depois atribuem que o brinquedo já não é original, porque foi pintado. Eu tenho um carro antigo. E está pintadinho e não deixou de ser o veículo original. Eles compram um carro, um clássico, e está todo podre, e pintam, e ele continua a ser original. Os Naturalmente. colecionadores têm um bocado essa vertente, eles têm aquilo muito escondido, mas guardar uma coisa escondida, que vai apodrecer e não se vai conseguir, eu prefiro Claro. tentá-los pintá-los dentro das normas que eram, e manter Mas um que sabe espólio que para daqui a era 10 ou 20 original. anos. É a minha diferença. Mas tenho tido vários problemas por má informação que dizem, ainda há, e até vai-me desculpar, que foi aqui na Câmara, eu entrei ao Museu da Panificação e estava lá um senhor a ver os brinquedos. E diz assim à menina, olha, só tenho estes brinquedos. Ela só, mas olha, mas o senhor queria mais? Olha, há um senhor em Alfena que os faz. Ela devia ser alguma estagiária. E eu estava lá e eu vi, não quis deixar ficar Mas mal devia a de dizer funcionária. alguma coisa. Não, e depois o senhor saiu e disse, menina, Ah, deve estar enganado, olha que não há. Em Alfena quem faça brinquedos artesanais, mas é a Pepe, que faz os brinquedos e já de chapa e não tem plástico. nada a ver com o Não tem original, nada. porque ele... A menina está-se a referir a mim. Que eu é que vendia ali ao museu. Eu não faço, eu restauro brinquedos de Firmino. Eu, quando apanho espólios de brinquedos velhos, eu tento restaurá-los para manter o É natural que as espólio. pessoas depois confundam, Sim. não E é? houve ali um que chegavam lá, olha, o senhor é que está a fazer brinquedos. Eu não fabrico brinquedos, desculpa, eu restauro brinquedos velhos. Quando eles vêm em boas condições, eu não mexo, porque é lógico. Agora, quando eles estão para se perder, eu tenho que recuperar, para continuar a manter uma... Oxalá eu apanhasse aqueles 300 e tal todos velhos. Olha, mas não tem Pois. nenhuma coleção, então? Eu tenho... Há a coleção toda? Não, Alguém tem a coleção ninguém, toda? ninguém tem os Nem a 300. família? Nada, Não. nada, nada. Que A pena. maior quantidade que tem serão os museus, e esse Museu de Ponte Lima tinha 200 e tal, o Carlos Anjos, os Pescainhos de Braga também tinham um espólio muito grande, que também depois fechou, mas os 365 ninguém os tinha. Aliás, são desconhecidos e quando aparecem nós temos que os ir analisando por a forma de trabalhar, como eram trabalhados, com engates, com moscas, a E forma de se são cortar e originais ou estampar-se. não, Pois, não é? porque nos brinquedos estão arcaicos. Desculpa, André, às vezes tenho uma expressão um bocado confusa, mal feitos. Não eram mal feitos, eram tão artesanais. Mas Porquê? Porque as Sim. ferramentas eram feitas em também ferro eram construção, artesanais. eram Eram. feitas à mão, Era. não havia dinheiro para ferramentas. Era. Era tudo feito Ali- quase manual. aliás, que quem fazia
as ferramentas eram um primo meu, que era um serralheiro. Um Ah, serralheiro, Adaptavam àquilo que queriam e, fazer, e o não meu era? tio é, fazia A o ferramenta era desenho, adaptada, em vez de ser ao exato. contrário. O meu tio fazia o desenho num num cartão, cartão, ele desenhava o brinquedo que queria num Engraçado. cartão, e o meu tio depois mais o meu primo é ele ia para que... cima à noite porque ele Vocês não. inspirou-se muito nas revistas alemãs. Estava a Ah, decorrer a Segunda Guerra, nos tanques, nas armas, tanto que, se formos ver, há lá certos brinquedos, as armas, como as espingardas, as pistolas fulminantes, aquelas coisas todas, os tanques de guerra, porque estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial. E então ele inspirou-se naquelas revistas e cortava em cartão, quando ia para cima, desenhava outro dia, chegava os cartões e dizia ao primo, ao primeiro-ministro, é para fazer isto. E depois ele, com aquilo, tinha que inventar. Ele lá com os cartões colava, fazia o brinquedo. E e depois eram os depois é que pelados e ele surgia. que que ele fazia Pois é. os moldes. Portanto, foi assim um Vocês bocadinho nunca como se pensaram em escrever estas coisas? isto, portanto, há muitas histórias, à parte isto é umas histórias assim muito por cima, porque o brinquedo, cada brinquedo tem uma história, cada brinquedo tem Pois, uma é o que história. eu ia dizer, nós não Sim, vamos sim, contar isto tudo, não é? sim, Repare, Nós estamos a generalizar. repare sim. que que disse a minha esposa, que foi logo feito nos anos 1938, portanto, ele começou com as agulhas da máquina de petróleo e logo em seguida foi as gaitinhas, É. que nós ainda temos gaitas de 1938, Ah, tem as palhetas de 38. tinha os guizos, os Mas os guizos guizinhos, já é a posterior, linda. sim, os guizos, eu lembro-me do tempo dos guizos. Pois. Nunca fiz guizos. Mas as areias, o É, coisa que está lá é dentro isso que eu é do queria Rio também Lessa. É do explicar. Rio Leste, São eu isso areias do Vem Rio do Rio Leste. que eu Lessa. tenho 3 E na beira da guizos que me estrada deram apanhar areias. e sei que me disseram guarde-os porque estes são areias do Mas do Rio Rio Lessa, Lessa. exato. Repara a ligação entre um guizo e uma gaita, porque fazia-se uma gaita, naquela altura a dificuldade em obter um brinquedo, e a criança comprava uma gaitinha, tocava só a gaitinha. E depois tinha que comprar um guizo, quer ser o custo de uma gaita mais um guizo, Isso. que é que ela então chegou à conclusão de fazer um guizo com gaita. O guizo tocava e era gaita, Isto. para reduzir ao custo de não ter que comprar dois brinquedos. Comprava um e tinha a gaita e o guizo. Havia assim uma série Mas isto era muito engraçado contado. histórias. Contado, escrito. Escrito. Exato. Sim, Escrito. mas E pronto. era o que eu vos dizia há bocado, o facto de vocês estarem aqui a reviver estas memórias é muito bom, porque daqui a 20 anos ninguém se vai lembrar disto. Claro, Digo eu, Sim, não sim, é? claro que sim, não, sim, doutora, sim. ninguém se Eu falo vai... muitas vezes aos meus filhos destas coisas e eles já se riem, quer Pois, dizer, também não estive metida no brinquedo, pois, são sim, coisas que a sim, gente sim. vai sabendo, não é? Mas eles não dão o valor que vocês deram. Nem daqui a Sim. 20 anos se vai contar igualzinho àquilo que vocês contam hoje. E Sim, sim, eu tenho, são vistos tenho de o forma meu sobrinho, eu diferente. tenho, por exemplo, 3 sobrinhos, muito também presos ao brinquedo. Três rapazes, que é São o Helder, novos? São o Helder tem, ainda não tenho 50, tenho Jacota, ainda não tenho 50, né? tenho o Hugo, que tem 38, tem também completo. Por sinal, tenho o chapéu do meu tio, que ele fez questão de querer o chapéu do tio, e tenho o chapéu do meu tio. E o Nuno, que vive em São Martinho, também, ele também está 40, 40 e Pronto, pico. mas 40, Mas eles, repare, daqui pronto, por 20 anos são 60, são não é? Já 60, os filhos mas vão eles Já têm ligar. não, já não, não é ligar, quer dizer, ainda que queiram contar a a história, história, nunca sim. é a mesma. Nunca Não, é a mesma. porque eu sei que há colegas minhas que não ligaram ao brinquedo. Eu sei, pronto, e até primas minhas, se calhar, não é? Nós tínhamos lá uns quantas de primas a trabalhar. Mas se calhar até nem ficar tão presas ao brinquedo como fiquei. E depois também tem um marido que está E, de e, alguma forma ligado, e não é? depois, assim, eu quando vim para o desemprego, começámos a fazer feiras. E aí foi E quando se falou mais no brinquedo. tudo continuou, não Nós, é? quando começámos a fazer as feiras, foi quando se falou mais no brinquedo, porque até aí não se falava muito no brinquedo. Isto a partir de 2003. É quando o brinquedo deixa de propriamente ser feito, não é? Que E começa-se a dar valor, dá valor, não exato, é? exato. Mas o meu tio tinha, era assim, ele entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o trabalho abagava, outro trabalho abagava. E o que ele fazia? Brinquedos para o armazém. Para ficarem Para nós termos trabalho, e eram os brinquedos naquela altura, bem, era fazer brinquedos. Enquanto muito bem. chegou a um limite que eu dei de conta que a firma estava em declínio e porque também para mim integrar-me no brinquedo era um orgulho, porque era feito na minha terra, e tenho orgulho que a minha terra tenha é a única cidade que tem as vertentes todas,
Em país, mais nenhuma, só em Alfena que existe o plástico, a chapa e a madeira. Mais ninguém. O Exatamente. resto da madeira tem Até muito eu que não sou plástico. alfenense tenho orgulho E, nisso. Sim, sim, e sim, também então, tenho muito. quando Sou isso, muito então ferrenha. eu pensei, epá, isto deveria ser muito importante e deu-me um gozo muito grande quando pedi ao meu tio se me admitia, se me autorizava a ser o representante dele, se eu conseguisse levantar a firma outra vez. Então comprei um maletim, fiz catálogos e comecei, aos domingos íamos passear e a esposa até se chateava comigo. Eu ia com o maletim, a qualquer lado que eu ia buscar uma loja, porque a minha paixão seria ter uma loja em cada cidade do país que tivesse o artesanato de Alfena. E corri até para a Espanha e tal, a ver se conseguia ter alguém que mostrasse nossos brinquedos. Já era difícil, porque foi a proibição do mercado Era o que eu asiático. ia dizer, isso depois passou a ser um sonho, não é? Sim, Porque sim, era um sonho mesmo. foi proibido, Nós, não é? os portugueses, vemos o brinquedo como eu vejo e como alguns veem de formas diferentes. O olhar para o brinquedo para nós é reviver, porque eu olho para aquele brinquedo e imagino que eu tive aquele brinquedo quando tinha 5 anos. E eu brinquei com ele, fui feliz, aleijei-me, esbarrei com ele contra a parede, botei ao lixo. E aquilo passou. E hoje olho para um brinquedo igual, digo, e aquele brinquedo não seria o meu, e então volto a reviver no tempo. Quando eu tinha 5 anos, olha o que eu fiz, eu Está a ver, brinquei, é eu isso fiz, que eu digo que é era giro reviver o escrever, não passado, era? é É reviver o isso. passado. Há muitas pessoas que o fazem por isso, há outros que fazem por outro motivo. Dizem assim, olha, eu tive um brinquedo igual a este, fazem quase pelo mesmo estilo. Compram o carrinho, não é porque vão brincar com ele. Compram aquele carrinho e põem no corredor para onde vão dormir, põem lá o carrinho numa prateleira. Todos os dias que vão dormir, olham para o brinquedo, vão e deitam-se a pensar quando tinham 5 anos. Revivem a sua infância. Sim. Vivem já, parece, com outra felicidade. Não é que aquilo. Mas lembra-nos Não é nossos para os tempos. outros, Para Sim. nós, ele para é. nós viver a nossa vida. Nós temos pessoas que Agora, nós encontramos pessoas que iam às feiras e compravam. Chegou um senhor, nós tínhamos Só aviões, para e reviver, ele não disse é? viver no assim: seu olha, passado. eu quero aquele avião. E ele dizia: eu vou contar a história do avião, porque a minha mãe deu-me um avião e com Claro, a claro. sadiela pendurou no teto. No teto. E eu nunca brinquei com o Nunca. avião. Vou E brincar então agora. agora vou brincar com o avião. Um senhor, mas um senhor Ai, que que. engraçado isso, não é? Um senhor que era um senhor que se via que tinha estudos, que não eram. É uma pessoa Pois. Era uma preparada. pessoa já com cultura, com uma cultura. E ele dizia: a minha mãe pendurou-me com a sadiela no teto. Agora fez-me lembrar o avião que está na oficina de brinquedos, Sim, também sim, está sim. pendurado, Sim, não sim, é? sim. Era a última pergunta que eu vos queria fazer. Vocês acham que, de alguma forma, o nosso Museu do Brinquedo está a representar o brinquedo? Sejam honestos. Vou ser honesta, doutora, ficou muito aquém das minhas expectativas. Hum. Muito. Quando vi, foi uma desilusão para mim. E o Sr. Presidente perguntou-me se eu estava a gostar, se eu estava a gostar do museu. E eu disse que não. Disse-lhe, não, porque está muito aquém das minhas expectativas, porque tem lá muito espaço e tem muito pouco brinquedo. Mas se calhar isso, há sempre uma forma de a gente Sim, chegar lá, não há é? lá Porque um isto dá muitas espaço, há voltas. lá um Sim. espaço muito grande que poderia mesmo no Sr. Manuel, um espaço muito grande vazio, que faziam ali uma mini Mas oficina. sabe que já se está a tentar fazer isso. Uma mini Já está. oficina, porque nós íamos oficina, nós íamos fábrica, uma mini oficina tanto do Armindo Moreira Lopes como do Sr. Manuel, e até, quer dizer, da PEP, que ainda hoje está a trabalhar, Sim. mas fazer assim uma mini oficina para se Para se fazer mostrar. workshops e mostrar aquilo como se fazia, não era? Exatamente, fiquei muito desiludida e disse ao Sr. Presidente na altura, fiquei muito desiludida, ficou muito aquém das minhas expectativas. Mas olha que essas Porquê? coisas ficaram-lhe na cabeça, Ficaram? sabe? Por Pronto. isso é que ele também as perguntava. Porquê? Porque Mas ele realmente o ficou que um está bocado. escrito cá fora é oficina do brinquedo tradicional português. Depois chega-se lá dentro e choca um bocadinho que na sua oficina. E Pois. depois Mas o eu, Sr. Presidente Zé Manuel explicou que realmente houveram algumas alterações, porque a ideia inicial era que estivessem lá as máquinas, que se fosse reproduzindo brinquedos de madeira como os miúdos chegassem e pintassem e libassem o seu próprio brinquedo, fazer os workshops, não é? mas eu Houve também, ali um. da parte que eu sei, também vos posso explicar uma coisa, é que qualquer um destes museus, que não são museus, são Sim, oficinas, sim. foram feitos com candidatura, não é? Pois, pois. E as candidaturas prevêem algumas coisas Pois. e outras que não são previstas. Claro, com o tempo se pode ir modificando as coisas e fazendo à nossa vontade, não é? Com o tempo. Mas agora temos um prazo a dar, depois das candidaturas, que as coisas têm que se manter conforme são.
Não, o prédio é muito bonito. Sim. Dou-lhe Fica, acho parabéns. que O sim. prédio está muito bonito. Achei Eu que gostei foi. muito. As instalações estão muito Lá bonitas. dentro está muito bonito, que eu disse logo, aqui dentro está muito bonito, o prédio em si, dentro, está Mas espetacular. nós entendemos o que a senhora quer dizer. Aquela entrada muito bonita, está muito bonito, mas foi uma grande desilusão para mim. Mas há espaço para Há espaço. ocupar com as nossas ilusões. Há Pois, espaço não é? porque eu Sim, também sim. fiquei desiludida a ver, por exemplo, 2 máquinas. Não podiam pôr ali a secretária do meu tio, pôr ali o chapéu, pôr a bata, por exemplo. Estou a dar um exemplo. Sim. No seu Manuel, igual, a pôr mais ali Nunca uma se coisinha sabe, do seu nunca se Manuel sabe. e pôr Sim, ali. Ainda temos muito tempo para trabalhar nisso. Porque para Mas mim somos foi, nós os velhos. para mim temos foi de uma trabalhar grande nisso. desilusão. Fiquei muito É, desiludida. Somos nós os não- velhos. Temos de Não trabalhar Fiquei era muito bem nisso. aquilo desiludida. que Não a era gente aquilo que eu estava a esperava. pensar. Depois de tanto trabalho, pensei que ia ser uma coisa um bocadinho diferente. Mas pronto, também tem que acompanhar a nova tecnologia e isso também tem que ser Sim, admitível, não mas- é? E a candidatura. E E a candidatura, que é o principal, não é? Mas olha, tudo se vai encaixar com os tempos, não se é? Deus quiser. E o que nós não podemos deixar e temos a responsabilidade de fazer é nunca deixar de esquecer isto. Exato. Ó, doutor Exato. Manuel, mas a gente aprende com os erros. É Com os erros que se aprende. Exatamente, exatamente. Ninguém- Mas Exato. há erros que conseguimos depois corrigir, não é? exato. E este vai ser corrigido, de Eu espero que certeza. sim. Se é que é o E erro, faria gosto. ele- Eu também espero que olha, Há sim. tantos anos. naquilo que precisarem de mim em Alfena, vou estar livre daqui a pouco tempo e estou à vossa disponibilidade para o que Muitíssimo for obrigado. precisar. Muito obrigada. Muito obrigado por Atenção. terem cá Muito vindo, está obrigado. bem? Boa tarde. Muito Obrigada. obrigado, Obrigada. muito obrigado.